Glória a Deus. Eu senti a presença de Deus nessa noite. Aleluia. Se saímos desse culto, já podemos sentir a presença de Deus. Se saímos dessa noite, já saímos maravilhados do que Deus começou a operar em nosso meio. Nessa noite, o Espírito Santo está no nosso meio. Nessa noite, o Espírito está sobre a igreja. Tem milagres, tem cura, tem libertação. Não é diferente nessa noite. Se você chegou aqui com alguma dificuldade, pode ter a certeza em sua vida que o Deus dessa boa obra, Ele está fazendo algo em sua vida, Ele está fazendo algo em sua família, Ele está fazendo algo na sua casa, e pode ter convicção que você vai sair aqui nessa noite gerando o seu milagre nessa noite. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração para estar trazendo no livro de Oséias, capítulo 4. Aleluia. Oséias, capítulo 4. Será que a igreja abre a sua Bíblia? Vamos ler alguns versículos nessa noite para nós ganharmos tempo nessa noite. Espero que os irmãos se encontrem nessa noite para nós fazermos leitura junto da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque é a palavra de Deus que nos alimenta, que nos sustenta, que nos deixa de pé, que nos deixa fortalecido na presença do Senhor. Oséias, capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade nem benignidade em conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, o matar, e o furtar, e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios, por isso a terra se lamentará. Qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Somente assim, os irmãos passam glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estamos vendo a respeito de um texto bem conhecido da igreja, bem conhecido pelo povo, a respeito de Oséias. Vai falar do povo, que o povo perece por falta de conhecimento, mas eu quero voltar um pouco para trás para entrar nessa mensagem. Se você observar para o livro de Oséias, vocês vão ver um dos 12 profetas menores, mas Oséias é um dos profetas diferente de outros profetas, porque se você olhar para outros profetas, Isaías, Jeremias, se você observar para Abacuque, para outros profetas, Joel, para outros profetas, vocês vão ver uma mensagem totalmente diferente. Mas quando chegamos para Oséias, vamos ver o profeta Oséias profetizando, mas não em palavras, não profetizando assim diz o Senhor, mas ele profetizando com a vida dele, com atitudes, aquilo que o povo estava vendo a respeito da vida dele. Quem olhava para ele via a vida que ele levava na presença de Deus. Mas o que mais me fascinou em Oséias
foi que Deus deu uma ordem para Oséias. A ordem não vinha do homem, a ordem vinha de Deus. Deus disse para Oséias: vai lá e pegue uma prostituta e casa com ela. Para a lógica humana, em doideira que Oséias estava fazendo, mas não na lógica de Deus. Se você observar a respeito desse texto, Oséias, vocês vão observar que Oséias se casa com essa prostituta chamada Gomer. E aparentemente isso estava demonstrando para Israel que dessa forma era também Israel na presença de Deus. Como essa mulher, assim como Oséias, teve compaixão, teve amor por essa mulher, cuidou dela, preservou a vida dela, apesar dela ser uma prostituta, apesar dela querer fugir de casa muitas vezes, e Oséias buscando essa mulher para dentro de casa, era também Israel, porque Israel muitas vezes adorava a Deus, cultuava ao Senhor, louvava a Deus, mas em outras ocasiões estava se prostituindo. Aleluia. Porque estamos olhando para um profeta que a vida dele foi diferente dos demais. Estamos olhando para um profeta diferenciado, porque quando olhamos para o profeta Oséias, vemos que Oséias, ele está provando para o povo que assim como ele ama a sua mulher, era Deus amando o povo, apesar dos momentos difíceis que o povo estava com Israel, o povo estava com Deus. Teve muitos declínios espirituais de Israel com Deus. Teve muitas dificuldades de Israel com Deus. Teve muitas vezes que Israel afastava de Deus, adorava outros ídolos, adorava outras imagens, cultuava outros deuses pagãos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Observa nessa noite que eu estou falando de um povo que ia na casa do Senhor, adorava a Deus, mas saía da casa de Deus, estava lá nos cultos pagãos. Estava nos cultos de Baal, cultuando a Baal. Mas em outra ocasião estava lá, cultuando a Deus. Pessoas que ouviam a palavra, ouviam a mensagem, mas não colocavam a mensagem em prática. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, Deus não se afastou de Israel, porque Deus amava Israel, apesar das lutas e dos problemas que você tem, apesar da sua dificuldade, apesar dos seus declínios espirituais, Deus continua te amando, apesar dos declínios espirituais que chegam na sua vida. Você começa a se afastar de Deus, mas Deus não se afasta da sua vida, porque Deus ama a sua vida e Deus sempre vai te amar. Porque o amor de Deus, ele é condicional. O amor de Deus não termina. O amor de Deus não acaba. O amor de Deus não é como o ser humano, não. O amor de Deus pode olhar para você, afastou da igreja, está no mundo, está nas drogas, mas Deus continua te amando. Pode a igreja abandonar sua vida, pode o irmão te dar a paz do Senhor, mas tem alguém que não te abandona. Ele está nessa noite com a mão estendida sobre a sua vida, porque Ele te ama, porque Ele não abandona a sua vida, a sua história e a sua família. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Estamos
vendo para um profeta que a vida dele foi isso. Profeta que ele profetiza e traz uma mensagem a respeito disso. A respeito disso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Um arrependimento para o povo. O povo urgentemente precisava mudar a sua postura na presença de Deus. O povo urgentemente precisava mudar a sua vida diária. A sua vida não precisava mais, não podia ser mais como era antes. Sempre levantar, sempre cair. Sempre dando umas decaídas. Vinha um rei governar a nação. Alguns reis bons, alguns reis que chegaram a levantar Israel, mas também tiveram reis maus. Quando esses reis maus chegaram, muita treva houve dentro de Israel. Levou Israel para a ruína, para o declínio espiritual. Mas sempre Deus levantando alguém como canal de bênção, como instrumento do Senhor. Quando Deus levanta Oséias para o canal de bênção, o instrumento de Deus, Deus estava olhando para quem? Com uma mensagem diferente. Com uma mensagem não somente de falar, uma mensagem com atitude. De todo mundo ver a sua vida diária e ver alguém, ver ele realmente serve a Deus. Apesar de tanta luta ainda, ele serve ao Senhor. Apesar de tanta batalha, tanta dificuldade, ele ainda serve ao Senhor. Apesar de tanta dificuldade, tantas barreiras que o inimigo se levanta sobre a vida dele, ele não abandonou o Evangelho por nada desse mundo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite, eu quero trazer a respeito, bendito é o nome do Senhor Jesus, 3 coisas que faltam na nossa terra. Primeira coisa que está faltando em nossa terra, que nós olhamos e vemos as notícias, é o amor. Se você observar para esse texto aqui, o amor é o maior de todos os mandamentos. Se você ver para o Novo Testamento, nós vamos observar a respeito do amor. Podemos profetizar, podemos falar em línguas, podemos ser canal de bênção de Deus, mas o amor de Deus é maior de todos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 5, versículo 42, o próprio Jesus denunciou a grande falta de amor que estava ocorrendo e que está acontecendo na geração atual em que nós vivemos. Se você observar, se você ler a notícia de uma cidade para outra, se você ver para a nação brasileira ou para outras nações, o amor tem esfriado, o amor tem acabado. É pai matando filho, é filho matando pai, uma desavença dentro de casa, porque o amor não existe mais, porque o amor tem acabado. E para a nação de Israel, o amor tinha acabado. Aquela paixão de ir para os cultos tinha terminado. Aquela vontade de Deus tinha terminado, tinha esfriado. Para aquela nação de Israel, o amor tinha terminado, porque vontade eles não tinham de estar na casa do Senhor. Nessa última geração em que nós vivemos, Deus precisa urgentemente voltar, trazer de volta o amor de Deus
no meio da igreja, no meio do povo, aonde que nós estamos, o amor tem que voltar de novo, o amor tem que ser resgatado de novo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar para essa noite é a verdade. Se você observar naquele tempo de Uzias, nós estamos observando a respeito de uma nação que ia para o culto, ia cultuar Baal. A verdade não permanecia. A verdade não prevalecia sobre a vida deles. Eu estava adorando a dois senhores. Não tem como cultuar a Deus e cultuar também a Baal. Não tem como eles adorar a Deus e adorar outros senhores, porque se adorar um, vai ter desagradando a outro. A verdade não estava. Mas Deus conhecia o coração deles. Deus conhecia o pensamento deles. E para a geração em que nós vivemos, a verdade tem sido quase arrancada em nosso meio. No meio da igreja nem se fala. A verdade tem transparência, tem ficado de canto. A falsidade que tem ficado no meio do culto tem ficado. Porque o que tem que prevalecer em nossa vida é a verdade. É a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E é onde tem o Espírito Santo, a mentira vai ter que sair retirada, a falsidade vai ter que sair retirada, toda a obra do inimigo precisa sair retirada, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Aleluia. Podemos sentir a presença de Deus em nosso meio. A terceira coisa para me encerrar essa noite, o conhecimento. Conhecimento de Deus. Se nós observarmos para a nação de Israel, faltava uma coisa neles. O povo adorava a Deus, adorava a cultos pagãos, mas faltava sobre a vida deles o conhecimento de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus é pela palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, dia e noite, tem milagres sobre a nossa vida. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua casa, não sei como está a sua maneira dessa noite, mas quando você lê a palavra de Deus, quando você medita na palavra do Senhor, tem milagres sobre a sua casa, tem milagres sobre a sua vida, tem milagres sobre a sua história. Quem sabe para o mundo achou que você não iria conseguir. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se nós observarmos para esse texto, vamos observar para um povo que começou a perecer, que começou a perecer por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas não é falta de pregar, não é falta de ensinar, não é falta de estar explicando a palavra de Deus, porque na igreja eles iam, cultuavam a Deus, louvavam a Deus, chegavam em suas casas, o sermão que eles ouviram não adiantou. A mensagem que eles escutavam não adiantava. A pregação, ela não criava um efeito.
A única maneira, meu irmão, de nós deixarmos que a palavra de Deus penetra no nosso coração, penetra na nossa mente, é ouvir a palavra de Deus. Que nessa noite, em sua vida, em sua casa, você deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração, você deixa essa palavra de Deus penetrar na sua vida, penetrar na sua mente. Quando deixamos essa palavra de Deus penetrar na nossa vida, penetrar na nossa mente, nós saímos diferente. Não é diferente nessa noite, não é diferente sobre a sua casa. Não sei a maneira, o jeito que você chegou na casa de Deus, mas eu sei da forma que você vai sair com a palavra de Deus sobre o seu coração nessa noite. Jesus, no Novo Testamento, Ele vai dar maior ensinamento bíblico para os discípulos através de uma coisa, através da palavra de Deus. Glória a Deus. Até na cruz do Calvário você escuta uma palavra de Jesus. Até na cruz do Calvário, quando é o fim de Jesus, vocês viram Jesus pregar para um ladrão que para o mundo não tinha mais solução. Mas Jesus sabia que a sua vida, a vida dele, estava sendo guardada por Deus. O que eu quero trazer nessa noite é algo profético sobre a sua vida. Que a palavra que você aprender, a palavra que você aprender a partir de agora, você pode ensinar outras pessoas para outras pessoas mais à frente que precisam levar a palavra de Deus aonde você precisa, aonde você quer. Sempre tem alguém necessitado, sempre tem alguém precisando de uma palavra. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela salva. A palavra de Deus, ela gera um milagre. A palavra de Deus, ela liberta. Não é diferente nessa noite. Deixa a palavra de Deus penetrar a sua vida. Deixa a palavra de Deus penetrar o seu coração e a sua mente nessa noite. Quando Paulo começou a pregar, vocês vão ver Paulo ensinando para as suas igrejas. Nem todas as igrejas que Paulo ensinou foram uma mensagem fácil, mas Paulo pregava, Paulo ensinava, Paulo exortava, Paulo trazia o seu sermão, gostando ou não gostando. Que Deus chamou você para levar essa boa palavra, para levar esse conhecimento que Deus deu para a sua vida, para outras pessoas, para almas que estão precisando, para almas que estão necessitando. Quem sabe é alguém que está nas drogas, mas Deus quer te usar através disso. Quem sabe é alguém que está no ar, mas Deus quer te usar com a palavra de Deus. Quem sabe é alguém que está afastado de Deus, mas Deus quer te usar na palavra de Deus. Quando chegar sobre a vida dela, saber pronunciar, saber falar, saber dizer. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Já estarei encerrando. Podemos sentir a presença do Espírito Santo em nosso meio nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Se você observar para o Novo Testamento, já terminarei. Se você observar para o Novo Testamento, Jesus instruiu os 12 discípulos para dar continuidade. Quando vamos observar, sabe o que? Os discípulos pregando o Evangelho. Estavam os discípulos ensinando a palavra de Deus.
Por quê? Porque ouviram. Como vamos ensinar algo que nós não escutamos? Como vamos ensinar algo que nós não ouvimos? Como vamos pregar algo que nós não vemos? Como vamos estar falando aquilo que nós não sentamos para escutar também? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu estarei encerrando. Aleluia. Vou estar fazendo uma oração nessa noite. Se você, nessa noite, precisa de uma oração nessa noite, aleluia, pode estar passando na frente. Se você precisa de uma oração na sua casa, na sua vida nessa noite, pode estar passando nessa noite. Se é algo da sua família, algo da sua